Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse encontro semanal. Esta semana nós vamos falar sobre Lei Complementar 214, obviamente, mas falaremos também, nesse momento, sobre importação. Eu dividi o tema em dois, ok? Em duas partes, porque o conteúdo é grande. Então, a gente vai falar parte dele hoje e parte na próxima semana. Lembrando que todo o conteúdo fica gravado lá no meu canal do YouTube, então convido vocês a participar. Então, as importações, hipótese de incidência do IBS e da CBS, incidirá sobre as importações de bens ou de serviços do exterior, realizadas por pessoa jurídica, devidamente registrada, escrita no regime regular, então a pessoa jurídica em si, simples nacional também, as entidades sem personalidade jurídica, ainda que não inscrita, que não tenha inscrição, mas se ela faz isso com uma certa recorrência, também incidirá. E teremos aqui a pessoa física. Então, a incidência ocorrerá por parte dessas pessoas, pessoa jurídica, pessoa física e entidades sem personalidade jurídica, tá? E para quem vai se aplicar? Aplica-se as regras da importação, as mesmas regras que a Lei Complementar 214 já trouxe para os outros temas, que as operações, aplica-se às operações onerosas, trazidas pela 214, então aplica-se também a mesma regra que aplica para os produtos e serviços dentro do mercado nacional, também vai se aplicar para as importações. E quais serão? Compra e venda, tudo isso aqui oneroso, pessoal. Então, operações onerosas, que tenha uma contrapartida, vamos dizer assim. Então, é a compra e venda, a troca ou a permuta, a dação em pagamento e demais alienações. Locação também entraria, licenciamento, concessão, mútuo oneroso, doação com contraprestação em benefício do doador, instituição, arrendamento mercantil e prestação de serviço. Então, são nesses casos que vai se aplicar as operações de importação. Considera-se importação de serviço ou de bem imaterial e inclusive de direitos. Geralmente, as importações no nosso regime de hoje, de serviço, quando eu tomo serviço do exterior, não incide, via de regra, o ICMS, que é o imposto de consumo, e sim mais os tributos federais, mais voltados para o tributo sobre a renda, o imposto sobre a renda. Mas aqui, como a Lei Complementar 214, a reforma tributária trouxe uma legislação mais ampla, aqui encontra-se embasado as questões de importações de serviço e de bem imaterial. Quando fala em bem imaterial, inclusive de direito, nós estamos falando de royalties, de direito de patente, gente, todas essas questões, tá? Entraria aqui. Considera-se importação de serviço ou de bem imaterial, inclusive de direitos, o fornecimento realizado por residente ou domiciliado no exterior, cujo consumo ocorra aqui, no Brasil, ainda que fornecido no exterior. O que ele está querendo dizer? Que se eu for tomar um serviço cujo consumo será realizado aqui no país, eu terei aqui o fato gerador ou a condição toda para a importação de bens e serviços. Considera-se também consumo de bem imaterial e serviços a utilização, a exploração, o aproveitamento, a fruição ou o acesso. Quando ele fala de fruição e acesso, fruição ele está dizendo mais dos bens de direito, gente? Imateriais de direito. E os acessos são sistemas, novas tecnologias que a gente traz, Considera-se também importação de serviço por residente domiciliado no exterior, executado no país, relacionada a bem imóvel ou móvel localizado no país ou ao bem imóvel que seja remetido para o exterior para execução de bem de serviço que retorne ao país. O que ele está querendo dizer? Se
eu tenho que enviar um bem meu, móvel, por exemplo, para um concerto ou para uma tratativa fora do país, também considera-se importação de serviço. É aquele serviço que foi prestado lá. Só que o bem precisa retornar ao país, no nosso caso, ao Brasil. Aqui nós temos um ponto de atenção. Se houver consumo de serviço, bens imateriais e de direitos concomitante no país e no exterior, a parcela do IBS e da CBS será cobrada apenas sobre o que ficar aqui no país. Então, quando que irá? Qual será o momento que acontecerá o fato gerador da importação de bens imateriais, serviços e de direitos? Então, considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento das operações com serviços ou bens imateriais, ainda que em execução continuada. O que ele está querendo dizer? Se é um serviço que ele tem etapas, toda essa etapa, todo esse movimento e essa sequência de serviços é fato gerador para o IBS e a CBS. E aqui um ponto importante, aonde que se considera o local de operação? Então, considera-se o local da operação serviços sobre bem imóvel imaterial. Bem móvel imaterial. O que seria isso? É o que a gente vem falando, né? Patentes, royalties, né? Será o local que o imóvel estiver, ou seja, o local que aquilo estiver acontecendo. Serviços prestados fisicamente sobre pessoa física, o local é o da prestação de serviço, tá? Serviço prestado fisicamente em bem móvel material e de portuário, dos portos, né? O local também da prestação de serviço. Para os demais serviços hoje, ou seja, esses que não estão direcionados nesses 3 tópicos, para os demais serviços e bens móveis e materiais, inclusive de direitos, o domicílio principal será o do destinatário residente no país. Aqui tem uma diferença, né? E não poderia ser diferente, obviamente, porque no Brasil, aqui dentro, internamente, esse local da operação, ele pode mudar quando é de serviço, ou na aquisição, ou na destinação, mas no caso do serviço que você toma fora do país, sempre será o destinatário residente no país. Porque eu posso ter um adquirente de outro país, né? Mas que o serviço vai ser prestado aqui. Então, se ele for prestado aqui, o local da operação, portanto, aonde vai ocorrer o fato gerador e, consequentemente, teremos uma base de cálculo, será aqui para o Brasil. Qual é a base de cálculo da importação de bens imateriais, serviços e direitos? A base de cálculo é o valor da operação cobrada pelo fornecedor, ou seja, lá pelo meu fornecedor fora do Brasil ou fora do nosso território. Compreendendo? Então, a base de cálculo será o valor da operação, ou seja, o valor do bem material, do serviço, do direito ou de direitos, acrescidos de ajuste da operação, se você tiver acréscimo de valor e diferença de preço, juros, multas, acréscimos em encargos, descontos concedidos sobre condição, valor de transporte se tiver, demais importâncias cobradas ou recebidas como parte do valor da operação, inclusive seguro e taxas. Então, essa é a base de cálculo que vai compor o momento da importação, tá? É bem parecido, só que aqui nós temos todos os serviços aduaneiros, toda essa questão que entraria também, que é o que eles falam aqui de inclusive seguros e taxas, tá? Não integram a base de cálculo do IBS e da CBS, o próprio IBS e a própria CBS, o IPI, os descontos incondicionais, o ICMS, o ISS, PIS e COFINS, até sua vigência, ou seja, até que eles, obviamente, saiam e entre só o IBS e a CBS, tá bom? Quais são as alíquotas? As mesmas do mercado nacional. Então, as alíquotas do IBS e da CBS na importação são as mesmas incidentes no fornecimento do mesmo bem material ou serviço no país, observada as disposições sujeitas ao regime específico. Aqui eu abro um parênteses. As alíquotas são as mesmas. Então, por exemplo, se você tem um
bem imaterial, um serviço no país, que é o mesmo bem, né? O mesmo serviço aqui dentro, a alíquota será a mesma, tá? Só que é preciso tomar cuidado se esse bem imaterial, se esse serviço não está dentro do regime específico, porque aí ele seguirá a tributação do regime específico. Então, não é porque é importação que não vai ser usado o regime específico. Ele vai ser tratado nos mesmos moldes se dentro do mercado nacional tivesse. Para fins da determinação das alíquotas estaduais, distritais, municipais do IBS, o local da operação é o destino da operação. Aqui tem alguns pontos até parecidos com o que a gente tem hoje, né? No caso da importação de bens e materiais e serviços de direito, ele vai seguir a regra da reforma tributária, ou seja, será tributado para a operação e o local de destino dessa operação. Tá? Então, se eu estou dentro do estado de São Paulo, estou adquirindo, importando esse bem para dentro do estado de São Paulo, ele vai utilizar a alíquota do IBS desse estado de destino. Tá bom? Aqui eu trago 2 pontos também com relação a adquirentes. O adquirente é o contribuinte do IBS e da CBS nas aquisições ou nas importações de bens e materiais, inclusive de direitos, e serviços de fornecedores residentes e domiciliados no exterior. Caso o adquirente seja residente domiciliado no exterior, né, o contribuinte do IBS e da CBS será o destinatário do país. Eu até falei isso logo há pouco. Por exemplo, se o adquirente é um outro país que seja diferente do Brasil, mas que o serviço, o bem imaterial vai ser prestado aqui dentro do território nacional, tendo um contribuinte aqui dentro do território nacional, ele é o contribuinte, ele ficará responsável pelo recolhimento do IBS e da CBS. Que às vezes a gente tem nas operações de importação esses temas, né? A gente fala de operações às vezes de back-to-back, onde não envolve muito, né? Eu tenho um fornecedor e um adquirente, pode ser que eu remeta para outro local. Eu trago aqui 3 pontos importantes, né, para a nossa reflexão, é que o adquirente sujeito ao regime regular poderá se creditar do IBS e da CBS, conforme o princípio da não cumulatividade. Trouxe aqui, hoje isso já acontece com ICMS, com PIS e COFINS, mas eu trago para reforço, né, para vocês que nesse ponto não mudou. Obviamente, quando eu importo bens imateriais, serviços e direitos, e até a reforma tributária trazendo o creditamento bem mais amplo do que o nosso regime de hoje, ele me dá, sim, a condição de efetuar os créditos desses serviços e bens imateriais. Os regimes específicos são aplicados à importação de bens imateriais, serviços e direitos. É preciso tomar esse cuidado, até pela alíquota, né, que as operações com os regimes específicos são diferentes. E aqui um ponto importante, que o cuidado, né, o foco com as plataformas digitais continua muito latente aqui na reforma tributária. O que foi trazido foi que as plataformas digitais, ainda que residentes e domiciliados no exterior, serão responsáveis pelo pagamento do IBS e da CBS nas importações realizadas por seu intermédio. Então, aqui é bem semelhante ao que a gente tem hoje, depois da nova legislação, da nova mudança, é que as plataformas digitais são obrigadas, sim, ao pagamento do IBS e da CBS nas importações realizadas por seu intermédio. Então, essas plataformas digitais muito conhecidas e famosas ainda continuarão sendo sujeito passivo responsável pelo recolhimento. Então, para não ficar muito maçante, era isso que eu queria trazer hoje. Então, se vocês quiserem consultar de forma mais detalhada, todo esse conteúdo está na Lei 214/2025, nos artigos 63 e seguintes. Esse nosso bate-papo estará lá no canal do YouTube, para que vocês possam consultar, e eu aguardo vocês na próxima semana para a gente falar sobre importação de bens, ok? Um grande abraço, tchau, tchau!